boa tarde, programa Modo Café, que saudade de vocês, né? Dei uma estendida aí nas férias, dar uma descansada é bom, né? Também sou filha de Deus, hein? Como é que foi as férias de vocês? Espero que tenha sido gostosa, espero que tenham aproveitado, descansado, né? Não é todo mundo que consegue viajar, mas só de ficar em casa, curtindo os filhos, já tá bom, né? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um retorno bom aí para o segundo semestre, que seja um semestre abençoado, cheio da presença de Deus, com boas notícias. Daqui a pouco vem a primavera. E com ela, chuvas de primavera, como eu amo a estação da primavera. Estou esperando boas notícias aí, hein, Papai do Céu. Espero que vocês também tenham boas notícias, que seja aí um semestre abençoado. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que tomou, assim, conta do Brasil nos últimos 20 dias, que, no meu ponto de vista, já era para ter acontecido há muito tempo, devido à forma como as redes sociais e o mundo tem influenciado as nossas crianças e nossos adolescentes, que é a adultização infantil. Esse tema, muito desconhecido por muitos, eu mesma não entendi esse termo adultização, fui até pesquisar no dicionário, é um tema novo, por conta de tudo que aconteceu nos últimos dias. Para quem não sabe, Felca, que é um youtuber voltado para humor, ele vem juntando provas já há um ano de um outro influenciador que usava crianças para erotização infantil. E ele conseguiu juntar provas, isso veio à tona. O Ítalo, na qual ele denunciou, está preso, porque realmente ele usava crianças para erotizar no TikTok, e com isso ele ganhava dinheiro, porque eles mexiam com jogos de azar, e entre outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do programa. Para quem não entende o que é a adultização infantil, e para a gente falar desse assunto, eu estou com duas pessoas muito bacanas aqui presentes conosco. Eu estou com a doutora Ivone Brizola. Tem alguma coisa a ver com o governador, ex-falecido governador Brizola, Ivone, seu nome? Não tem. Não tem? É neuro, trabalha com neurologia. Analista, na área da educação há mais de 26 anos e atuando sempre aí na saúde mental. Hoje, principalmente com adolescentes, terapia de casal. Então, hoje o assunto você está por dentro de tudo. Vamos falar sobre responsabilidade dos pais. Acho que é muito bacana a gente enfatizar isso também, né? Com certeza. De quem é a responsabilidade. Quem nossos filhos têm tido como seus ídolos. Quem são os influenciadores que têm influenciado os nossos filhos, né? Uhum. Eu não gosto muito desse termo influenciador. Eu acho que esse termo é um pouco... Eu sou da época blogueira, né? Acho que até é mais bonito porque influenciar é uma coisa muito forte, né? Sim. Então, quem tem influenciado os seus filhos? Vamos conversar sobre isso hoje. E estou com o doutor Humberto Cabral, advogado, que vai estar vindo com essa parte das leis e com a parte da culpabilidade dos pais e para onde a gente recorrer, para onde qual órgão a gente denunciar. Então, acho muito importante também a gente ter um lado aí do doutor, um palpite, embasamento jurídico e um acompanhamento jurídico aí do doutor Humberto. Vamos começar então, Ivone? Vamos lá. Você tinha noção dessa proporção que as redes sociais têm causado nas vidas das crianças? Porque na nossa época já existia. Se a gente for voltar lá para trás, a gente tinha o El Chan, dançava na boquinha da garrafa, entre outras músicas, né, que tinha um cunho sexual, mas não era muito enfatizado. Mas acho que com o TikTok e com o Instagram, isso tomou uma proporção muito maior. E explica para as pessoas que estão em casa o que é a adultização infantil, para a gente começar e explanar esse assunto. A adultização infantil é uma aceleração forçada do desenvolvimento, né? Porque a criança, quando está na infância, o que é a infância? A infância é um território sagrado, precisa ser vivido, a criança precisa viver, saber elaborar cada fase que ela vivencia. E quando tem essa aceleração forçada, porque quem adultiza a criança são os adultos. Os pais, né, na verdade. Então os pais às vezes acham bonitinho, começam a filmar, e tem as dancinhas. Sim. E lá atrás, na nossa época, se nós formos ouvir a música, a gente cantava sem nem saber o que dizia, né? Verdade. Então, às vezes, as crianças hoje ouvem, mas já tinha, olha quanta coisa que você cantava, que você falava, mas nós não tínhamos essa erotização. Então, a gente cantava. Hoje não, os gestos,
as dancinhas já erotizam as crianças. As roupas, né? Se a gente for ver na época da Xuxa, já Sim. tinham aquelas balonês Já. curtas, já se usavam. Sim. Mas hoje a gente vê meninas com cropped e muita maquiagem, né? Outro dia eu fui para uma festa de criança e eu perguntei o que eu dou, 12 anos de idade. Ah, vai na Sephora ou vai numa loja e compra maquiagem. 12 anos. Você acha que pode um negócio desse, doutora? É. E 12 hoje anos. as redes sociais, elas influenciam, como você disse, muito esse lado. Então a criança, ela precisa ali ter uma validação, uma aprovação. E se ela não entra nesse meio também, porque as amiguinhas também estão, tem mães que ali estimulam, porque também tem a questão da monetização. Sim, querem ganhar dinheiro, né? E as crianças passam a ser assim, vítimas, mas começam a achar isso, normalizar isso. Então, minha amiga faz, eu também vou fazer. E o que gera isso? Ansiedade, uma sensação, um vazio. Porque cada vez mais, o que acontece? O nosso córtex pré-frontal da criança que está em desenvolvimento até 20, 25 anos está em reforma. O nosso já está formado. E até nós adultos, quando tem os likes, a curtida, gera dopamina. Sim, né? sim. Que é um neurotransmissor ligado ao bem-estar. E isso vicia. Agora, imagina a criança não tendo esse córtex pré-frontal totalmente ali formado, ela não vai saber lidar com as frustrações, se tem like, a outra tem mais seguidores, eu não tenho. Então percebe que começa a prejudicar até o rendimento escolar, essa questão da baixa autoestima, né? Que gera uma competição também. Uma competição o bullying tamanha. começa através disso também, Sim. né? E se às vezes nós, adultos, não conseguimos lidar com certas frustrações, o não, quanto mais a criança. Sim. E você acha que a culpa realmente vem dos pais? Olha, eu assim sempre corrijo, que falo assim, os pais são os culpados, eles que estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, os pais são os nossos maiores recursos, né? Desde que eles tenham esse conhecimento do quanto está atrapalhando, se aproveitar. Aliás, que às vezes não é questão do se aproveitar. O pai vai lá inocentemente e vai tirar uma foto, acha bonito, vai postar, mas não sabe para onde foi. Ou vai estimular que a criança se torne um influenciador, comece a gravar vídeos. Às vezes a criança não quer, mas o pai está ali insistindo, não, faça isso. Eu já presenciei muito, até em consultório, chegando a mãe querendo filmar que o filho está chegando na terapia e o filho não quer que filma, né? Mas não, vai ser legal, deixa eu postar que você está indo na terapia. E fazem isso também até ver que começa a ter likes, seguidores. Isso estimula a dopamina do adulto. E às vezes a criança não quer mais, passa a ser influenciada e passa a fazer também como uma cobrança. Então eu acredito que hoje, com essa repercussão que teve o caso do Felca, né? Eu estava observando mais de 42 milhões de visualizações. E você vê que é engraçado, ele não monetizou o vídeo dele. Não. Eu estava fazendo as contas com meu marido, se ele tivesse monetizado esse vídeo, ele tinha ganho mais de 100 mil reais. Sim. 100 mil dólares com esse vídeo. Não Ele não se aproveitou. Realmente, essa investigação ele fez para denunciar, né? Então, querendo entrar até nessa parte da denúncia, doutor, qualquer um pode fazer uma denúncia de um caso desse, de pedofilia, de adultização infantil? Sim, tem vários canais, né, de denúncia hoje. Por exemplo, tem o Disque 100, que é um telefone destinado a denúncias que venham a confrontar ou ofender direitos humanos, né, que pode ser aplicado nesse caso. Tem 190, que é padrão. Tem os conselhos tutelares de cada município, que a família pode ir lá. Basta pegar um print de uma publicação ou algo, ou indícios de que há uma prática de um crime ali. Nas delegacias mais próximas também, e o Ministério Público, né? Que, inclusive foi o canal que o Felca, no caso, ele escolheu para fazer a denúncia, né? Então, uma vez que você tem o mínimo de indícios de prática de um crime, você pode procurar essas autoridades, tá? Para que essas autoridades venham iniciar uma investigação, um procedimento, né? E aí, quanto mais se investiga, no caso do Felca, ele trouxe bastante embasamento já na denúncia, né? Na denúncia dele, que possibilitou que o Ministério Público iniciasse essa investigação, né? Então, esses canais são os mais acessíveis, de bate-pronto, assim. Existem leis já também que asseguram tem, a criança, né, e o adolescente? Sim, tem o que a gente chama de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação de 1990. Então, ela está completando esse ano 35 anos. Bem arcaica, né? Assim, quando ela foi criada, não se tinha
a noção de que chegaria a esse nível de tecnologia, que a internet tivesse tanta abrangência assim, mas no decorrer dos anos ela vem sofrendo algumas atualizações, né? Então, por exemplo, em 2008 teve uma lei que trouxe criminalizou, por exemplo, a prática a prática de quem produz conteúdo sexualizado de crianças ou pornográficos. Então, tanto quem produz, quem divulga, já pode ser com pena até de 8 anos, né? E aí surgiram outras legislações também que vieram atualizando o ECA até agora, né? Então tem a lei, por exemplo, Joana Maranhão, que é uma lei que estabelece o prazo de prescrição do crime de abuso sexual. Então até 18 anos. Então, por exemplo, a criança foi abusada aos 9, aos 10, aos 11, ela tem até os 18 anos para denunciar esse crime, né? Então por isso que a gente vê alguns casos tardios da denúncia, né? A doutora pode explicar até melhor por que demora às vezes tanto, mas ela tem até os 18 anos para denunciar o abuso que tem ocorrido 10... que não prescreve, né? Até os 18 anos não prescreve, né? Aí tem outras legislações, por exemplo, tem a lei Larissa Manoela, que é uma lei que combate o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, né? Que não deixa de ser um trabalho também. Não deixa de ser. Crianças sendo influencers, né? Por exemplo, até divulgação de crianças em lives, em ações no YouTube. Se a gente for ver, o correto seria, por exemplo, ter autorização do juiz da infância e da juventude, né? Mas aqui não há uma fiscalização. Então as pessoas fazem, por mais que tenha lei, o problema não é legislação, lei tem. Tem outra lei, né? Tem a lei da palmada, que a gente chama, que é a lei que é daquele caso de uma criança, que fugiu o nome agora, que o pai matou a criança no excesso de tanto bater, né, acabou agredindo e matando. Então, tem muita legislação que vem desde 90 para cá, tem a do cyberbullying também, que foi aprovada. A questão tem legislação? Tem, hoje atualizada, para combater, inclusive, esses crimes que o Felca denunciou. Mas a questão é que falta fiscalização, né? Você acha que depois de toda essa repercussão vai haver mais fiscalizações? Eu acredito o seguinte, né? São 2 pontos. O primeiro, tem esse clamor agora em razão do que aconteceu, fato recente, mas, por exemplo, tem um projeto de lei, que é o 2628, que é de 2022, que ele já vem há 3 anos praticamente em discussão lá interna e não anda. Foi aprovado no Senado, mas está ainda na fase de tramitação na Câmara. E qual é o objeto desse projeto, em síntese? Controlar, né? Por exemplo, obrigar que as Big Techs, que essas responsáveis pelas plataformas digitais, comuniquem, por exemplo, indícios de perfis que são relacionados à pedofilia. Então, ela pretende que tenha uma classificação etária, como tem nos filmes, por exemplo. Ela prevê que determinado post tem que ter o aval dos pais. Então, é um projeto de lei bem denso e que atende todas essas brechas que hoje existem. Mas está desde 2022. Agora, com essa pressão, com certeza já vai ter uma repercussão. Depois do vídeo do Felca, hoje tem mais ou menos 40 projetos em andamento. Até criaram um grupo para tentar padronizar isso e criar um projeto só. Mas a questão se demorar muito também, acontece um outro escândalo, aí deixa de lado, entendeu? Esse que é o receio. Mas existe, sim, esse tema já é em discussão lá desde 2022. Né? Entendi. Então, doutora, a gente estava conversando nos bastidores, na nossa época, os pais perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer? E jamais, né, se o meu pai fosse vivo hoje, se eu tivesse a idade do Pedro não, porque o Pedro é pequenininho, né, 6 anos, mas vai lá, um adolescente está na fase de entrar pro ginásio, começar a pensar já no futuro, e eu dissesse ao meu pai, eu quero ser youtuber, acho que ele falava, ele dava um tapinha em mim, né, falar de tapa, tem a lei da mas eu apanhei muito, e agradeço aos meus pais por terem apanhado, porque sou só a pessoa que eu sou hoje, porque eu fui educada. Mas hoje não, se você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Youtuber. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Por quê? Porque eles veem que isso dá dinheiro, independente do conteúdo, porque a gente só vê meleca, né? Só tem meleca. Esse Ítalo mesmo. Você chegou a acompanhar o que ele fazia? As crianças que ele colocava para a exposição? Sim, e estimula todos os outros que assistem, né? Porque hoje em dia a criança, teve um estudo, até um artigo estava lendo semana passada, que 93% dos adolescentes de 9 a 16 anos têm redes sociais, né? E eles vivem muito tempo nas redes. Por isso que quando fala tem que ter fiscalização, começa dentro de casa. Sim. Mas se os próprios pais
também estão envolvidos nessa questão das curtidas, dos likes. Hoje eu atendo adolescentes que eu falo, você contou isso para sua mãe? Ah, não dá, ela vive no celular, ela é blogueira, então ela não me olha, ela não tem tempo. Então percebe, tá todo mundo no celular. Então começa em casa, né? Eu falo, tem pais que falam, a escola é a segunda casa para o meu filho, mas a casa está sendo a primeira escola. Né? Eles delegam muito para a escola e esquecem, né? E a questão do Ítalo, até da Camilinha, que meus adolescentes, eu trabalho com adolescentes em escola também, no ensino socioemocional, e eles me traziam já, olha, professora, ela está nisso desde os 12 anos, não começou agora, e realmente, né? Ela teve aí parte da infância dela tomada por isso. E isso vai cobrar lá na frente. Sim, as consequências vai ser uma adulta que vai precisar de muita ajuda para a saúde mental. Porque fica aqueles buracos que não foi vivido, que era para ter sido elaborado. E a neurociência, os estudos comprovam. A criança precisa ser criança. E se nós formos analisar a adultização, tem gente que pensa que é só a erotização da criança. Não é. Muito tempo atrás, né, doutor? As crianças iam para as fornerias, para as metalúrgicas, e já se teve um estudo que não poderia a criança trabalhar. Já é uma adultização, sim, por causa das horas do sono, a criança precisa estudar, né? E hoje nós temos o que não tínhamos lá atrás, as telas, que estão aí de fácil acesso. Como nós conversamos antes do programa, o TikTok. É muita erotização, coisas que uma criança não tem maturidade para ver. Né? Então isso vai pulando etapas. Então ela vê algo, é como dar uma picanha para uma criança de 6 meses. Ela não tem capacidade para digerir aquilo, e é o que as redes sociais estão fazendo. Então as famílias precisam se atentar, mas não chegando com cobrança, porque foi uma coisa que foi dada, né? Agora, para colocar um limite, um tempo é com diálogo, com muita orientação, com exemplo, que as palavras ensinam, os exemplos arrastam. Como que eu vou tirar o celular do meu filho se eu também estou o tempo todo? Até estava conversando com o Beto esses dias, a gente estava num restaurante, eu acho, e assim, tinha uma família de 4, 2 filhos e o pai e a mãe. Os 4 no celular. Não há diálogo, não há conversa. Né? E a gente gosta muito quando o Pedro chega da escola, como é que foi seu dia? Né? O que você fez? E hoje eu louvo a Deus porque o Pedro, ele tem tempo para tela. Claro, não vou dizer que ele não tem tela. Sim. Tem a telinha porque ele gosta muito de assistir jogos de futebol pelo YouTube, mas ele amou o jogo de botão. Então o Beto comprou um tabuleiro de botão e ele ama jogar botão. Ele foi pro meu quarto jogar botão. E o Bob Woods, que também eu acho que foi uma sacada boa, que era para as crianças, os adultos também estão aderindo. E o Pedro passou as férias praticamente todas brincando com o Bob Woods e jogando botão. Mas a gente vê que a maioria das crianças estão presas realmente ao celular. Né? E os pais não fiscalizam o que eles estão assistindo. Sim, não. Né? E ali tem sexo explícito, ali tem pedófilos escondidos atraindo aquelas crianças. Cada vídeo que aparece tem algo por trás, né? É uma erotização. Sim, as propagandas. Então dizem algo a mais para aquela criança que não tem a maturidade para entender. Aí vem a questão de querer a maquiagem, uma criança de 10 anos com gloss, presente da Sephora. Qual que é o presente? É maquiagem para uma criança de 9, 10 anos. Né? Então, esse cuidado, e isso parte das famílias. Sim. Na nossa época era bolinha de sabão, era a patinadora, lembra? Não era tão gostoso. Bom, os programas na televisão eram outros também, né? O tipo de desenho. Porque hoje eu também parei para assistir o desenho com o Pedro, falei, que desenho é esse? Falando de maldade, falando de bruxo e colocando medo nas crianças. Perdeu-se aquela fase gostosa do lúdico nas crianças, né? Sim, e até os programas de TV, por exemplo, outro dia fui questionada, né, numa entrevista também, a banheira do Gugu, né? Mas nós não tínhamos aquela malícia. Então a gente até assistia alguma coisa, mas hoje não tem esse programa, mas se tivesse algo assim, 2 horas da tarde, 3, imagina como seria, né? Porque as crianças estão já vendo toda essa erotização, já olha algo com outro pensamento. E nós passávamos ali, assistíamos, cantávamos algumas músicas que se hoje o jovem de hoje for ouvir, nossa, olha isso, que baixaria. Mas para nós, a gente cantava se divertindo. Então mudou muita coisa, por isso essa atenção com orientação. Verdade. Vamos parar um pouquinho, tomar um café, e daqui a pouquinho a gente volta com mais moda e café para vocês. Até daqui a pouquinho.
Vamos para o segundo bloco, já tomamos um cafezinho, já demos uma respiradinha. Gente, aqui no intervalo a gente conversando mais um pouquinho sobre essa adultização. Eu tenho um filho homem, né? Tenho uma sobrinha menina, a quem eu tenho muito amor e cuidado também. Não tem como a gente terceirizar. A responsabilidade é dos pais, sim. Você que está criando sua filha aí, você tem a obrigação de saber o que eles estão vendo. A doutora está até falando que ela atende pais que falam, mas por que eu vou ficar olhando o que os meus filhos estão vendo? É a privacidade deles. Como assim? Uma criança ter privacidade, de repente está lá vendo pornografia e o pai nem está sabendo, ou está no quarto, vou usar esse termo mesmo, é forte, se masturbando, né, com pornografia. Gente, a responsabilidade é sua, mamãe, é sua, papai, que está assistindo. Fiscalizem o que os seus filhos estão olhando no quarto fechado, seja na internet ou seja na televisão. Se estiverem com amiguinhos, não deixem também as portas fechadas. Hoje a gente estava falando sobre pedófilos. Pedófilos estão perto da gente, às vezes é um tio, às vezes é um primo, é um coleguinha que vai fazer tarefa de classe com seu filho. Vamos ter cuidado para que mais tarde você não venha sofrer. Isso é muito sério, não é, doutora? Sim. Você imagina uma criança que foi abusada e fica naquela opressão quietinha, né? O que causa isso na saúde mental dessa Deus, criança? um absurdo. A conta chega, vem a cobrança. Chega. Então, cabe aos pais, em primeiro lugar, essa responsabilidade de cuidar. Sim. Dá trabalho e tem que dar mesmo. Sim. Não é fácil. Faria o Matheus balança. Sim, é difícil, mas é possível. Sim. Então, a porta fechada, os pais têm a autoridade de abrir a porta e entrar. E até sem pedir licença. Sim. Né? E supervisionar isso, o que meu filho vê, com quem ele conversa. Sim. E é claro, o que nós orientamos, né? É trazer esse filho para perto também. Tudo tem que ter equilíbrio. Né? Então, não adianta chegar com os pés no peito, como general, com cobrança, não. Uhum. Mas tentar ali ouvir, a escuta é muito importante, é acolher, porque às vezes o filho, o adolescente, vem falar algo para os pais, nossa, que absurdo, aí o filho não conta mais. Aí ele vai contar para quem acolhe, e talvez essa pessoa não é o melhor caminho. Então, quando se tem um diálogo respeitoso entre os pais e os filhos, tudo flui e é tudo muito melhor para acompanhar. Tomar cuidado com o que a gente posta também, né? Sim. Nós somos adultos, assim, eu tenho muito cuidado com o que eu posto. Minha vestimenta, o lugar que eu estou. Então, assim, eu não vou colocar uma foto do Pedro tomando banho, mesmo que seja bonitinho. Um menininho lá tomando banho, um filhinho bonitinho na banheira. Tá, mas aí tem um órgão dele ali exposto, né? Tem um pedófilo por trás disso, olhando ali. O que ele vai fazer com a foto do meu filho? Isso homem, né? Porque a gente acha que isso acontece com mulher. Né? E até a doutora está falando que hoje o índice de pedofilia com homens é maior. Sim. Né? Sim. E aí, doutor, o que o senhor tem a dizer pra gente? Assim, a legislação ela estabelece uma cadeia de responsabilização, né? Os pais, né, com certeza, e todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma, tanto na produção como na veiculação e eventual monetização desses conteúdos pornográficos, né? Existem várias operações, várias investigações nesse sentido, então os pais não estão isentos, né? E dependendo da gravidade, da participação e da participação dos pais em alguns procedimentos, alguns trabalhos nesse sentido, corre até o risco do conselho tutelar solicitar e até perder a guarda no caso mais extremo, né? Mas o que eu vejo também, aproveitando o que a doutora falou, acho que falta muito, assim, educar dá trabalho, né? Dá. Então, o que eu sinto hoje é que as pessoas estão terceirizando, né? Então, você já não mais confronta seu filho para você não ter esse desgaste, né? De ter que explicar o porquê. Então, você dá a telinha e segue só. Você continua aí você continua na sua telinha, só que você dá margem para que ele entre no universo que a gente está até conversando aqui, um universo que é um mundo perdido, né? Como a gente comentou aqui no intervalo, de deixar seu filho de 5 anos na Cracolândia, solto lá, né? Porque uma vez que está na internet, às vezes é questões simples, como um jogo, né? Tem muito aliciamento de crianças por pedófilos em jogos, né? Então, os pais, sim, têm uma responsabilidade muito grande. E olhando para a questão legal, né? Ele seria ali o primeiro na cadeia de responsabilização, né? Porque eles são os responsáveis, efetivamente, pela educação. Então, é o que eu falo, né? Essa adultização das crianças, né? Na verdade, além de ser uma prática educadora errada,
ela é algo que vai, como a doutora disse, trazer consequências futuras, né? Gravíssimas, que os próprios pais é que vão ter que, em muitos casos, administrar isso, né? Por isso que é importante já, não é amanhã, é já, começar a verificar essa questão. Como que é em casa? Eu acompanho o meu filho? Eu tenho aí uma escuta com o meu filho? Porque às vezes também não tem. Os filhos procuram os pais, eles não estão ali. Estão ali, mas não estão presentes. Né? A qualidade, isso mesmo. Então, e a adultização envolve outras coisas. Tem pessoas, tem pais também, que são muito ali, por exemplo, cobram notas na escola. Também é uma adultização. Cobram a mais que o filho não pode dar, um esporte que o filho ali não gosta, ele tem que desempenhar mais, tem que seguir tal carreira, né? Então, deixa a criança ser criança. A criança vai lá, derruba um suco, é aquela gritaria, mas ela é uma criança. Percebe que já começa aí, são detalhes que às vezes a gente quer que a criança haja como um adulto. Claro que a criança tem que ser cuidadosa, né? Não vai sair quebrando tudo, derrubando tudo, mas às vezes acontece um acidente ali, caiu um suco, é aquela gritaria. Então não exija da sua criança algo que ela vai poder errar. Nós podemos errar. Né? Eles têm que passar por todas as fases, né? Eu gosto muito de até trazer a Bíblia para esse contexto. Vamos para Eclesiastes, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para crescer. Né? Então vamos deixar os nossos filhos serem crianças, né? Era tão gostoso na nossa época que a gente pulava corda, que a gente brincava de elástico, brincava de bater, né, as mãos, de adoletar. A gente não vê mais isso. A gente vai em festas de crianças hoje que elas querem DJ de 10 anos e rebolando e dançando e os pais ali filmando achando lindo. Na nossa época a gente ouvia Tenda Alegria, a gente ouvia Balão Mágico, a qualidade musical. Eu tento resgatar, eu não estou falando isso porque eu estou aqui apresentando o programa, não, mas eu tento resgatar isso no Pedro. Eu tento trazer isso para o Pedro, né? Então eu falo para vocês, papais, mamães, novamente, vamos deixar que as nossas crianças sejam crianças. Não é tempo deles terem um celular, não é tempo deles entrarem em rede social. Qual a idade que a doutora vê? Porque assim, se você for olhar no Instagram, no TikTok, por lei, 18 anos pode entrar. Menos que isso até é proibido, né? Só que não há uma fiscalização, né? Mas vamos lá, para a gente flexibilizar um pouco. Qual é a idade que a doutora... Não, eu vou permitir que veja, que tenha uma rede social, até por segurança, o WhatsApp, às vezes ele é seguro, ele é bom, né? Qual a idade que a doutora sempre está ali falando com os papais e alertando? Não, pode liberar o celular para seu filho. O ideal seria após os 16 mesmo, né? E com supervisão também. Mas como hoje as coisas, é o que eu falo, século XXI, as telas estão aí, todas as crianças já estão fazendo uso, cabe a cada família se responsabilizar por essa orientação, o tempo de limite e o que estão fazendo. Porque eu tenho um filho de 14 e tenho uma de 20, então o que o meu de 14? Não, eu tenho um trabalho, eu preciso olhar no WhatsApp, tem um esponte que o professor postou, ver pelo computador, não, mas eu tenho que ver o que os amigos disseram no grupo. Então, hoje não tem como proibir, não deixar, não ter, né? Então, mas é a supervisão, é ali junto. Você vai ter um tempo, tem 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que você pode usar no dia. Então, tudo vai ali daquela conversa, mas com supervisão ali presente. Não adianta falar, olha, vai lá para o seu quarto, você tem 1 hora. Não, você que já fez o trabalho, deixa eu ver. Então, aqui o doutor disse, né? Dá trabalho, mas nós temos filhos e nós temos que cuidar, né? Para que no futuro não tenha aí essas consequências. Todos os casos que a gente vê, que vem acontecendo, a gente pode aí ter a certeza que veio muito das telas. Sim. E também o que eu vejo assim, hoje a gente pode usar a tecnologia a favor também. Existem vários aplicativos onde você consegue monitorar, sincronizar o que ele está acessando, bloquear, estabelecer limites, né? E voltando um pouco naquele projeto que eu falei que é o 2628/2022, que hoje, assim, essas big techs que estão por trás das plataformas, elas têm todas essas informações, né? Conhecem todos os perfis que têm a tendência para esse caminho da predatório, né? Conhece as hashtags, né? Conhece tudo, né? Então, só que elas não divulgam essas informações, né? Então, assim, também não faz qualquer tipo, porque não tem obrigação de fazer, qualquer tipo de bloqueio, a não ser que seja uma determinação judicial. Então, é uma terra sem lei, na verdade, né?
Então, assim, instrumentos jurídicos existem. Por exemplo, esse projeto que está hoje tramitando na Câmara, já foi aprovado pelo Senado, se, aproveitando, né, todo esse clamor, né, ele vir a ser realmente sancionado, eu digo que vai melhorar muito, né? Vai melhorar muito porque vai ser obrigatório esse tipo de categorização, de informação, de fiscalização, né? Porque realmente hoje fica difícil você controlar, né? Eu achei muito legal, foi esse ano que começou até nas escolas proibirem o uso do celular. Foi esse ano, né? Ou ano passado, foi esse ano. E sim, porque as crianças acabavam as aulas, né? Intervalo, elas iam para a telinha. E até mostrou outro dia um colégio, não aqui da região, e as crianças falando, hoje a gente se conhece, a gente sabe onde o amiguinho mora, a gente está brincando, as escolas colocaram mesas de ping-pong, mesas de pebolim, estão pulando corda. Então, a proibição já do celular na escola já foi ótimo, já foi maravilhoso. Então, que haja outras proibições também, para que a gente consiga aí minimizar essa exposição das nossas crianças, Sim. né? E aproveitando que você falou, a gente conversou também das hashtags, né? Às vezes, uma foto da criança de biquíni na praia, você vai postar ali sem a intenção de querer monetizar, nada, você está querendo compartilhar um momento de alegria ali, mas começou a andar na praia de biquíni, então dando banho, que nem a doutora comentou. Assim, se puder evitar, né, seria interessante, porque isso é material para pedófilo também comercializar. Né? E às vezes os pais facilitam com as Coloca nas hashtags, né? Hora do banho, mãe de menina, mãe de menino, maternidade. E facilita aí muito. O pedófilo já vai direto na hashtag, já pega aquela questão foto. de enviar foto em grupos. Você não sabe quem está ali naquele grupo. Sim. Às vezes uma pessoa envia para outra. Aí me perguntaram, então não tiro mais foto do meu filho? Pode tirar, tire de longe, não foca o rosto. Cuidado com a vestimenta que seu filho tá, como na praia, de biquíni, na banheira, pra quê? Não é? Então esse cuidado e vem dos adultos, Sim, né? e Nós é temos muito que simples, proteger nossas crianças. Sim, é muito simples de fazer, né? Cabe a nós realmente monitorarmos e ter um tempo de qualidade com nossos filhos. A gente foi tão gostoso que o Pedro quebrou o braço agora nas férias, então não deu pra gente ir pra lugar nenhum. E eu tive um tempo de qualidade com o Pedro. A gente leu histórias, a gente pintou Bob Goods, a gente conversou bastante, a gente viu filme bacana, a gente gabaritou The Chosen, que ele gosta muito de assistir The Chosen. Então, assim, filmes de qualidade, né? E hoje até desenhos da Disney, se a gente for ver, tem uns... é meio subliminar, mas assim, se a gente for olhar, que absurdo, Disney colocando coisas que a gente jamais imaginei, né? Não que, fazendo apologia, né? A coisas que a gente não... vai contra a família, vai contra os princípios familiares, os princípios cristãos que a gente foi acostumado, nós crescemos, né? Seja católico, seja evangélico, nós temos princípios, o nosso país é laico, mas nós somos ainda um país cristão que tem, né, E eu acho um absurdo, quando eu estava assistindo um filme da Disney com o Pedro, eu falei, meu Deus, né? E um comendo o outro, e a criança fica terrorizada, né? Por isso a importância da presença, porque às vezes meu filho está assistindo um filme e as classificações, né? Acontece de você entrar no quarto, ver o que o filho está fazendo, nossa, mas esse filme, qual a idade? 12 anos. Mas tem coisa ali que não é para 12 anos. Então esse cuidado, a presença é fundamental. Estar ali acompanhando o que o seu filho faz. Não, até um livro que o Pedro ganhou, um livro infantil. Livros. A gente até marcou, né, amor? Porque ele ganhou um livro da história de um cachorrinho. Só que no final da história o cachorro morre. Nossa, ele ficou sonhando com o cachorro morto. Ele ficou preocupado com o cachorro morto. Até a gente falar para ele que era uma história, que o cachorro... Olha, levou dias, viu? O Pedro ficou com... Mamãe, mas vamos lá ver se o cachorro vai viver, se ele viveu. Vamos conversar com o autor do livro. Vamos ver. Ele encarqueirou com o cachorro. Então tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado com os conteúdos que o filho ali está em contato. Às vezes não tem aquela maturidade. Aconteceu esse caso do livro, uma criança que
também tinha morte no livro, luto, mas os espíritos voltavam. Então, e vinham debaixo da cama, atrás da cortina. Essa criança precisou do processo terapêutico para entender aquela história e o medo, não queria mais dormir no quarto. Então, verificar mesmo qual é esse livro, dá uma olhada antes. Percebe que tem todo o trabalho, mas faz parte de educar uma criança. Sim, mas se a gente for ver, né, o Felca veio à tona. Né, toda essa adultização, esse termo que muitos desconheciam, veio por conta do Felca. Mas um tempo atrás, a Antônia Fontinelli, ela já estava alertando sobre o Ítalo. Teve outra pessoa que alertou também sobre o Ítalo, foi a Antônia Fontinelli. Teve outra pessoa, e a Damares, nossa querida Damares, né? Tive o prazer de conhecê-la e participar do congresso dela, que já vem falando sobre a adultização infantil há muito tempo. Né? Então, precisou vir um desconhecido, assim, dos pais, né? Um desconhecido de deputado, para falar sobre a adultização, coisa que já vem acontecendo há muito tempo, coisa que a Antônia já veio há tempo. E o Instagram barrou o vídeo da Antônia Fontinelli. Você ficou sabendo desse caso? Sim. Que ela já tinha denunciado, aí o Instagram derrubou o vídeo dela. Aí o Felca, fazendo a investigação, foi pro TikTok dá mais visibilidade, dá mais também liberdade para alguns vídeos. Aí, juntando todas as provas, ele conseguiu. Mas a Damares, a ministra, ela já está nessa luta há muito tempo também. Né? O que eu vejo assim, a gente tem que tomar cuidado também porque são ciclos, né? Então, assim, daqui a pouco surge um outro escândalo e aí isso fica de lado, né? Então, o Felco que eu vejo dele é que ele trouxe uma robustez no que ele apresentou ali de provas, né? Ele trouxe algo consistente e imediatamente ele já... Foi um ano, né? E imediatamente ele já acionou o Ministério Público e começou a trabalhar junto com ele ali. Então já trouxe algo mais encorpado, assim, e ele tem uma representatividade muito grande ao ponto de fazer todo esse alvoroço. Mas a questão é, passa daqui a 2, 3 meses, vem uma nova situação, uma nova questão, e aí todo esse movimento vai ficando de lado de novo. Aí esses 40 projetos que entraram agora, talvez fique que nem esse que está desde 3 anos lá, fique mais 3 anos também e nada mude, né? Então, acho que a gente tem um problema cultural também de, beleza, aconteceu, vamos mexer, vamos. Aí passou 3, 4, 5 meses, aparece outra coisa, deixa isso aqui de lado, agora vamos pegar isso aqui, porque isso aqui está dando mais visibilidade. Sim. Aí... Né? E são as viralizações, né? Não pode entendeu? ser só o viral. Então essa questão de educação, que a doutora falou, vai trazer reflexo para a vida inteira. Então, acho que tem que fazer um trabalho de conscientização e eu estou percebendo que isso mexeu muito em relação aos pais, né? Tem que trabalhar muito na questão dos pais, resgatarem essa preocupação em educar, né? Você vê, esse Ítalo, juntando todas as redes sociais que ele tem, de 30 milhões de seguidores. Olha... Então, 30 milhões é muita coisa, né? Dentro desses 30 milhões, será que não tem ninguém na rede de apoio dessas crianças aí? Será que não tem ninguém assistindo ali e sabendo que não é legal, mas preferiu ficar calado para não... Ou por questão de estar recebendo da monetização, né? Que é cômodo, às vezes a mãe levava a filha para participar. Sim, ela estava recebendo. Sim. A menina fazia jogo de tigrinho também, né? Então, estava faturando, é isso que eu falo. As pessoas estão muito preocupadas com o dinheiro. Sim. Vamos monetizar. Vamos nos preocupar com a qualidade. Sim. Com a qualidade do ensino dos nossos filhos, com a qualidade o que eles estão assistindo, quem são os influenciadores deles. Outro dia o Pedro está falando de um jogador de futebol. Mãe, eu amo fulano, eu amo fulano. Olha, filho, como jogador de futebol ele é excelente, mas como homem ele é um cocô. Falei até nesse termo para ele. Ele não vale nada, né? Expliquei tudo o que o cara fazia por behind scenes, como a gente sempre fala. Então eu falei assim, cuidado, filho, porque a gente tem que idolatrar pessoas certas, né? Você tem que... Eu já falei de outros jogadores, já trouxe à tona outras coisas para ele, porque hoje os nossos filhos idolatram pessoas que você vai olhar o conteúdo, meu Deus, vou falar explicitamente, mas não tem medo. Virgínia Fonseca, uma mulher que fala, e aí, mano, pro marido, e aí, tio, como é que tá a vida? O outro, Carlinhos Maia, que conversa com você do vaso sanitário dele. Vai ver quantos seguidores ele tem. Vai ver como é que tá a vida desse cara. O rancho, que ele tem um rancho, Maia, que aquele é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Mas vai falar mal. Se você colocar alguma coisa, né? Falar alguma coisa referente ao rancho num post que tenha ele, vem milhões de pessoas contra você. Você não pode falar mal da pessoa. Então,
que acontece na mente dessas pessoas que conseguem seguir uma pessoa que conversa com você do vaso sanitário dela? O que ela está fazendo no vaso sanitário? Ou ela está fazendo xixi, ela está fazendo cocô. Né? Então, é isso que os nossos jovens estão consumindo. Cocô. E aí o que a gente fala? Como é que vai ficar a cabeça desse jovem daqui a um tempo? Né? Esse jovem vai ser um bom médico? Esse jovem vai ser um bom advogado? Esse jovem vai ser um bom psicólogo? O que vai ser do futuro dos nossos jovens, das nossas crianças? Que é o que a gente fala muito da ética, né? É a pequena ética, a etiqueta, que não é a etiqueta de mesa posta, não é essa que eu estou falando. Mas os princípios, os valores estão se perdendo. Então, se nós agora, aproveitando tudo isso, não deixar aí apagar, continuar com a fiscalização, Sim, os pais fazendo a parte dentro de casa, as escolas o Ministério também. Público tem que cair em cima Tem da as Virgínia, cair em cima de Carlinhos Maia. Mas eu trazer também no que eu vejo, né? Uma dúvida minha. Isso, que nem hoje nós temos geração de pais que é os pais que são omissos em relação à criação. Mas assim, olha para o futuro, será que vai ter uma virada de chave? Porque assim, minha preocupação é a nossa geração que se preocupa mais com isso está cada vez ficando mais para trás, né? Sim. Aí você olha para frente e fala, a geração de pais hoje já tem esse perfil, estão gerando crianças com o mesmo perfil Imagina pior. os filhos dessas crianças. Então, aí você olha Vai pro ter que futuro, ter essa virada para como vai ser voltar a o mundo resgatar. daqui pra frente? Está se Porque- perdendo tanto que vai ter uma hora que essa virada de chave tem que acontecer, provavelmente com os filhos desses filhos de hoje. Porque realmente nós estamos ficando para trás como caretas, né? Então tudo que a gente coloca, nossa, mas que caretice isso. Mas os princípios, os valores, por isso que nós somos hoje cidadãos assim, responsáveis, resilientes. Mas eu ouço adolescentes falar, eu não quero nunca, eu quero empreender. Eu não quero ser CLT, eu quero ser youtuber, eu quero ser jogador de futebol. Porque ver Virgínia, ver Carlinhos Maia. Eu vi um podcast, sem brincadeira, eu fiquei abismado. 3 meninos, devia ter 14 anos no máximo, os 3 aqui, dando dicas de investimento, de como empreender com 14 anos. E falando assim, não tem que ir para a escola não. Escola não dá futuro não, estudar não dá futuro, a gente tem que empreender. Não sei, mas que bagagem tem? E pior que tem gente que consome. Tem cara de 30, 40 anos que paga para assistir a palestra de um menino de 14 anos para ensinar como que ele vai empreender. Quem é pior? É o cara que está lá pagando para um menino de 14 anos ensinar o que de vida para ele? Sim. Que hoje a orientação para esses jovens estudem, né? Sim. Conhecimento ninguém tira de você, isso não vai mudar. A leitura, ler muito, Praticar a comunicação, esportes, né? praticar Crianças para esportes. Sim, os pais que, assim, se alertarem com isso, porque a orientação tem a lei, precisa da fiscalização, Sim. as políticas públicas, mas eu vejo assim, dentro de casa, o que você está fazendo para o futuro do seu filho? Passando a mão na cabeça, sendo omisso, para com isso, não é? Então tá na hora de despertar, de acordar, não deixar aí o que veio à tona parar, porque eu tenho muita preocupação de passar aí 2, 3 meses, tá tudo igual. Mas que a gente pegue o caso do Felca e que a gente seja Felcas também, né? Felquinhas, vamos espalhar, vamos falar aí Felquinhas. Antônia Fantinelli, que eu gosto muito dela, ela fala mesmo. E denunciar, né? Só que as pessoas têm medo. Quando eu falo da Virgínia, como é que pode uma mulher daquela, uma mulher casada que não respeita o próprio marido e fala, e aí tio, chama as pessoas de mano, não sei o quê. Ela tem um programa, tá viralizando, tá ganhando dinheiro. Aí o que eu novamente eu falo, o pessoal tá muito mais preocupado com dinheiro do que qualidade. Eu não tô preocupada com isso. Não tem influência positiva, né? Não tem. Influencer, mas não é positiva. Não é. Por isso todo mundo quer ser influencer, porque vê a menina ganhando dinheiro com um tigrinho, com isso, conteúdo, né? Que não sabe qual é a procedência também do dinheiro dela, porque não é só de internet, a gente sabe. Não, eu sou errada. Outro dia eu tava numa rodinha de conversa falando sobre Virgínia. Imagina, Luciana, ela é um case de sucesso. Falei, gente, olha a mentalidade dessa mãe que já tá passando pra filha, que ela é um case de sucesso. Carlinhos Maia, imagina, ele proporciona emprego para um monte de gente. Vai olhar o rancho do Carlinhos Maia, vai começar daqui a pouquinho. Vai olhar o que é aquilo. Sodoma e Gomorra. E seu filho está assistindo aquilo. Sim. Virou uma novela. Então, novamente, pais, tomem cuidado. Porque o seu filho pode ser o próximo a estar aí, ó, nessa rede de pedofilia, sendo exposto, ou até com problemas de saúde mental, porque fica nesse... Fica aquele vazio.
e chega uma hora que nada mais completa, nem o dinheiro, nem as viagens, nem o que se tem, nem os likes, os seguidores. Sim. Nós temos casos de pessoas de sucesso com tamanha depressão. Por quê? Pulou etapas, foi aí com o interesse, até pela monetização também, mas não era aquilo que queria, não viveu o que precisava, foi feliz enquanto era para chorar, para ser triste, não validou sentimentos. Verdade, falou uma coisa muito importante, doutora. As pessoas ali colocam uma máscara e querem o sucesso. Mas o que? Ela precisa viver o luto, ela precisa ter frustração, ela precisa passar pela tristeza. Isso tudo está sendo escondido debaixo do tapete. Verdade. A hora que for mexer, aí chega a conta, como eu falo. É verdade. Esse assunto ele dá pano pra manga, né? A gente fosse aqui o dia todo. Mas pra gente finalizar, eu queria até que... Eu sempre gosto que os meus convidados deixem uma mensagem. E eu acho que é pertinente, né? Deixar uma mensagem sobre esse assunto para os nossos telespectadores. Então, doutora, chegou a sua vez agora. Em primeiro lugar, obrigada, né, por ter aceito o convite. Sei que a nossa vida é corrida, né? Você tem seus pacientes. Obrigada por estar conosco aqui essa tarde, por ter ajudado bastante com informações. E quando quiser voltar, as portas do meu programa estão abertas para você. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Remanejei meus atendimentos, bacana, falei, não, quero estar presente. Admiro você como pessoa, como profissional, acompanho as suas redes. Obrigada. E assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é, nós adultos, né, também vamos fazer uma autoavaliação. Que conteúdo eu consumo? O que eu faço com o meu tempo? Porque eu falo, o tempo passa. E lá na frente ele te cobra. E aí, o que você fez enquanto eu passei? Né? Então, os filhos são nossa responsabilidade. Vamos cuidar, estar presentes ali de corpo, alma. É aquela presença que tem sentido. Sim. Não adianta estar na mesma casa e não saber o que está acontecendo. Verdade. Então, essa autoavaliação para nós adultos. Eu estou fazendo o meu melhor como pai, como mãe? Né? O que eu posso contribuir? Que tipo de conteúdo também não está sendo legal? Eu estou aí avaliando o que é bom para os meus filhos, para o crescimento e para o futuro. Que essa geração aí são os nossos futuros governantes. Sim. Não é? É isso que eu gostaria aí de deixar. Obrigada, viu? Mais uma vez. Você, doutor? Agradecer o convite. Né? Obrigada, né? Eu sei que você deixou para trás para estar aqui comigo, viu, amor? Obrigada, te amo. Para quem não sabe, ele é meu marido, tá, gente? Obrigada. Você quer deixar uma mensagem, doutor? Quero deixar a mensagem de que os pais não devem delegar, né, a educação dos seus filhos. É trabalhoso, né, cansativo, desgastante educar criança, mas saiba que você está criando um cidadão, né, com valores, preservando os valores familiares. Ter tempo de qualidade, né? Como a doutora disse, ter só um tempo, mas tempo de qualidade com seus filhos, ter uma escuta mais ativa, entender, né, as demandas que eles trazem para você de uma forma a buscar ajudá-lo, né? Não ser autoritário ao máximo, mas nunca deixar que eles não os respeitem como autoridade no lar, né? Acho que isso é importante e vale a pena. Vale a pena mesmo com todo esse desgaste, esse cansaço, vale a pena você participar, como nós estamos aqui, lado a lado, de todos os momentos, para que lá no futuro você possa olhar para trás e ver que você formou um homem, uma mulher com valores. E é isso que eu deixo de recado. Bacana! E eu quero aqui agradecer você que assistiu o programa. Se não conseguiu assistir hoje, você assiste outro dia. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar, deixar um comentário. Também sugestões, aceitamos sugestões de pautas para o nosso canal, tá bom? Obrigada por mais um programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo!